Muito bem, galera. Então, continuando o modelo OSI, iremos ver agora uma das principais camadas, que é a camada de transporte, ok? Possui funções importantíssimas para o funcionamento das redes de computadores. Pode destacar algumas: detecção e recuperação de erros, controle de fluxo, estabelecimento de conexões, a confiabilidade e a questão de transporte entre os hosts. A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês, galera, é a seguinte: nas outras camadas, nós trabalhamos PDUs, Protocol Data Unit. A informação que trafega é conhecida como dado. Já na camada de transporte, esse dado é quebrado, como se fosse aqui um quebra-cabeça, em várias partes. Essas partes recebem o nome de segmentos. Esses segmentos são endereçados com o identificador de processo e são enviados pela rede, multiplexados e depois demultiplexados na origem e remontados. Essa função é de fundamental importância. Se não houvesse a segmentação, a multiplexação, a demultiplexação, a minha transmissão ficaria ocupada para um dado exclusivo. Então essa função é importantíssima, porque eu quebrando o dado em vários segmentos, eu posso depois identificar esses segmentos, misturar com outros segmentos de outros dados, porque percebam, quando a gente vai usar a internet, vai usar redes, nós não só usamos um serviço, nós usamos vários serviços. Então você sabe disso. Você abre o seu navegador aí você depois abre lá o Facebook, você vai abrir o Netflix, você começa a abrir um monte de serviços que estão rodando em paralelo, solicitando serviços para redes. Se não houvesse segmentação, a rede ficaria ocupada esperando que você terminasse uma ação específica e aí só depois você conseguiria fazer outra. Então, a camada de transporte, né, como eu tinha comentado, a gente consegue, através dessa identificação, garantir a sequência dos pacotes. Eu montei lá 10 pedaços. Eu envio 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, até chegar ao 10 de 10. Ok? Também assegura conexão confiável. E aí eu quero dar um destaque especial para os dois principais protocolos da camada de transporte, o TCP e o UDP. Então percebam, na camada de aplicação existem diversos protocolos. Na camada de transporte, dois protocolos: TCP, UDP. TCP, Transmission Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol. O TCP é um protocolo que nos dá confiabilidade na transmissão. Ele é orientado à conexão. Como assim orientado à conexão, professor? Primeiro ele estabelece uma conexão entre o cliente e o servidor. Esse processo é conhecido como three-way handshake, né? Então ele faz como se fosse uma conversa, né? Ele chega para o servidor e fala: Oi, eu quero falar. Aí o servidor recebe essa informação e responde: Tudo bem, pode falar. E ele depois fala: Não, beleza, eu vou falar. Lembra aquele negócio dos protocolos que a gente estava mostrando lá no começo, que vinham um chamado do cliente, uma emissão, né? Vou recuperar a imagem aqui. Então, lembra quando eu falei lá no protocolo? O cliente faz uma solicitação, ok? Ou eu quero pedir uma conexão. O servidor devolve essa resposta e aí o cliente solicita uma conexão. A partir do momento que essa conexão está estabelecida, o servidor envia o arquivo. Essas três partes para o estabelecimento de uma conexão TCP é conhecido como three-way handshake. Ok, galera? Já o UDP é um outro tipo de protocolo que não é orientado à conexão, mas é muito importante para que haja comunicação rápida dentro das redes. Perceba, quando eu faço confiabilidade orientada à conexão, eu perco muito tempo para me garantir essa confiabilidade. E eu tenho alguns tipos de serviços que rodam na minha rede que são sensíveis a tempo. Então, se eu tivesse que fazer essa checagem o tempo todo, eu perderia o tempo real. Por exemplo, quando você faz uma ligação por Skype, por WhatsApp, é tempo real, você não pode ser conferido. Isso não pode ser tratado aqui nessa camada. Então a gente utiliza esse protocolo DP que nos dá essa velocidade, porque ele é um protocolo sensível a tempo e ele não implementa todas as funções da camada de transporte. Então, só reforçando,
A camada de transporte é uma das principais camadas do modelo OSI. Ela tem 6 funções primordiais. A primeira, como eu disse, é identificar os processos e programas e mandar isso misturado pela rede e depois remontá-la na ponta. Isso é conhecido como multiplexação e demultiplexação. Quando a gente quebra o dado em vários pedaços, isso chama segmentação. Esses pedaços chamam segmentos. Também faz controle de fluxo e controle de congestionamento. Isso aqui ajuda, identifica o meio. Então não adianta você ter uma Ferrari sendo que sua estrada é esburacada. Se você está identificando que a sua estrada está congestionada, não adianta você mandar rápido, porque você vai gerar, né, um engarrafamento, né? Então nós temos aqui o controle de fluxo que identifica o meio. Então ele consegue, através de algoritmos, identificar se o meio está com problemas e aí ele diminui essa velocidade de transmissão e também faz controle de congestionamento. Por quê? Porque nós temos dispositivos intermediários, que são os roteadores e switches, que possuem buffers, que são filas. Então, os dispositivos recebem muitas informações e eles precisam analisar essas informações. Então, é criada uma fila, onde o primeiro que chega é o primeiro que sai. Só que se eu começar a chegar muita informação e a minha fila não conseguir armazenar aquilo tudo, começa a ser descartado. A camada de transporte consegue também dar uma segurada, né, como se fosse um semáforo de trânsito, né? Você também um outro exemplo que a gente tem dessa parte para controle de congestionamento é o QoS, qualidade de serviço em redes. Então eu tenho na minha rede um serviço de voz que é sensível a tempo e tem lá um download que também não é tão sensível a tempo assim, mas precisa de confiabilidade. Então eu priorizo todo o pacote de voz chegar, eu deixo passar. Isso é conhecido como qualidade de serviço. E também nós temos detecção e correção de erro na camada de transporte, lembrando que a detecção e a correção de erro, embora estejam previstas para serem executadas na camada de transporte, elas são mais implementadas na camada de enlace. Porque fazer a detecção e correção de erro aqui na camada de transporte, com o software, é mais caro fazer isso, é mais complexo. Então a gente consegue fazer isso nas tecnologias de transmissão, onde é mais fácil o descarte e a retransmissão. Lembrando também, para terminar, a camada de transporte, que o DP daqueles todos 6 serviços principais só faz a segmentação, a multiplexação, a demultiplexação, porque privilegia serviços ágeis e também é tolerante a tempo. Você está assistindo um futebol ao vivo, você não quer gritar gol 2 horas depois que um colega seu está assistindo o mesmo jogo. Tranquilo? Então, na aula de hoje, vimos as funções da camada de transporte. Não esqueçam de fazer as leituras e realizar atividades do Moodle. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.